Olá pessoal, meu nome é Valesca Leite, sou cardiologista e no Tuntá dessa semana nós vamos trazer um aspecto muito importante que é a nutrição e como ela pode ser uma aliada à nossa saúde. Para isso, vamos entender um pouco melhor os diferentes tipos de dieta, o que é o jejum intermitente, como nós devemos fazer essas dietas e quais os cuidados devemos ter ao fazê-las. E para isso, eu trouxe uma querida amiga, que é a Nádia Halber. Ela é médica intensivista e nutróloga. Seja muito bem-vinda, Nádia, ao nosso programa Tuntá. Boa tarde, Valesca. Obrigada pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre a minha especialidade, sobre a nutrologia e como a nutrologia pode contribuir para melhorar a saúde dos pacientes cardiológicos ou não, né? Nádia, então vamos à primeira pergunta. Muita gente procura nutricionista, procura nutróloga, endocrinologista visando o emagrecimento. Existe alguma estratégia ou alguma dieta específica que seja melhor ou mais adequada para perder peso com sucesso? Você me pergunta qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor dieta para um emagrecimento com sucesso, né? Eu te falaria que não existe uma dieta perfeita, né? Geralmente, na ideia popular, há uma conotação de que o sucesso é a perda de peso rápido. Na verdade, para quem estuda sobre emagrecimento, sucesso é quando a gente tem um emagrecimento feito de uma maneira saudável e sustentada. Porque grande parte dos pacientes, de 50% a 60% dos pacientes que fazem um acompanhamento para perda de peso, quer sejam sobrepeso ou com obesidade, eles voltam a ganhar peso. Então, o sucesso no emagrecimento é uma perda de peso feito de maneira linear e que seja sustentada depois de um tempo. Essa seria a situação ideal. Nádia, todos os dias nas mídias, nas redes sociais, entre os amigos, colegas de trabalho, a gente vê muita gente falando: tô fazendo uma dieta low carb, tô fazendo uma dieta cetogênica, agora eu vou seguir a dieta mediterrânea, enfim. Existem vários tipos de dieta. E eu gostaria de saber se tem alguma delas que é voltada para a perda de peso. Se é o tipo de dieta, se é o déficit energético que a gente precisa preconizar, visando o emagrecimento. Bom, via de regra, para o paciente ter uma perda de peso sustentada e saudável, como eu comentei, a gente precisa fazer uma avaliação, que é uma avaliação individualizada, e ver, com o paciente, qual que é a estratégia nutricional que mais se adequa à sua situação. Se é uma dieta cetogênica, se é uma dieta low carb, se é uma dieta que tenha jejum noturno, se é uma dieta mediterrânea. Mas, via de regra, para que o paciente tenha uma perda de peso, a gente tem que diminuir as calorias dele da alimentação. E essa diminuição das calorias geralmente vem dos carboidratos, das gorduras ou das proteínas, né? Idealmente dos carboidratos e das gorduras. E para que ele tenha uma perda de peso, a gente tem que reduzir em torno de 500 a 1.000 calorias por dia. Então, por isso que nem sempre emagrecer é fácil, né? Porque a gente realmente precisa fazer uma adequação individualizada e ver da onde que a gente vai tirar essas 500, 1.000 calorias para que tenha o que a gente chama de déficit energético, que o paciente consiga ver essa diferença na balança e consiga ficar estimulado para continuar o emagrecimento, né? Porque muitas vezes ele faz a redução da caloria e demora um pouco para ter essa perda de peso, então é aí que a gente precisa acolher e ajudar o paciente nessa perda de peso de uma maneira mais prolongada. Muitas vezes nós vemos pacientes fazendo essas dietas sem nenhum acompanhamento profissional, seja com nutrólogo, com nutricionista, endócrino, e me preocupa porque alguns pacientes, como pacientes diabéticos ou renais crônicos, não poderiam fazer certos tipos de dieta. Então, especificamente, eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito das dietas low carb e sobre a dieta cetogênica, se elas podem ser usadas para qualquer tipo de paciente, o que eu acho que não, e quais os cuidados que eu devo ter com os pacientes quando eu vou prescrever alguma dessas dietas. Todas as duas dietas têm uma restrição de carboidrato,
né? A dieta cetogênica, geralmente, ela tem um valor de calorias bem restritivo, em torno de 800 calorias por dia, e uma quantidade de carboidrato bem restrita, em torno de 20 a 50 gramas por dia de carboidrato. Então, são dietas que tem que ser muito bem avaliada, qual paciente que tem indicação de fazer. Tem alguns pacientes, por exemplo, que não podem fazer essa dieta, paciente que tem alguma doença crônica, né, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm algum problema nos rins, é contraindicado fazer essa dieta. E é uma dieta que tem que ser acompanhada e o paciente muitas vezes tem que receber suplementação, tanto de vitamina quanto de mineral. Então, o médico, o nutrólogo tem que acompanhar e ver se é a dieta adequada para o paciente. Apesar dela fornecer uma perda de peso bem interessante, a gente tem que avaliar se é essa situação, né? A dieta low carb é uma dieta onde eu vou restringir a quantidade de carboidratos, tá? E eu posso restringir da maneira que o médico pode restringir da maneira que achar necessário. Então, com 120, 100 gramas mais ou menos de carboidrato por dia. Muitas vezes, como o carboidrato ele tem muita caloria, o que a gente chama assim de tem muita densidade energética, quando a gente vai fazer um plano de emagrecimento, de perda de peso, é esse tipo de caloria que a gente realmente tem que mexer, é no carboidrato e na gordura, né? Então, fazer uma dieta low carb, independente da quantidade de carboidratos que eu coloque, né, que eu prescreva para o paciente, pode ser bastante interessante na perda de peso. Mas há que se avaliar também as individualidades, né? Se o paciente, por exemplo, é diabético, a gente tem que ver se a gente vai, às vezes, não dar um jejum tão prolongado, fazer uma ceia noturna para colocar algum carboidrato, para evitar complicações, evitar hipoglicemia e tudo mais. Então, essas duas dietas, elas fazem essa restrição de carboidrato. A cetogênica, muito mais restrita, um valor calórico mais baixo, e a dieta low carb, às vezes, chega num valor calórico de 1.200, 1.300 calorias, mas também restringe a quantidade de carboidrato, tá? Principalmente o que a gente chama de carboidrato simples, que são os açúcares, biscoito, bolacha, né? Então, a gente tenta usar o carboidrato mais na forma integral. Qual seria a dieta ideal, ou aquela que mais colabora para a saúde cardiovascular e para o aumento da longevidade? Bom, e falando um pouco da dieta mediterrânea, que você me perguntou assim, qual que seria dessas dietas que está mais correlacionada a uma boa saúde cardiovascular e também a um aumento da longevidade, tem vários estudos com a dieta mediterrânea, né? Então, a dieta mediterrânea é aquela que é baseada bem nos produtos in natura, legumes, verduras, frutas, ela é restrita em carne vermelha, ela tem bastante peixe, tem o que a gente chama de gorduras boas, né? Que são os azeites, as castanhas, as nozes. Então, ela promove uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, uma boa saúde cardiovascular. Mas nem sempre ela vai promover uma perda de peso importante, porque tem que se ter cuidado com o tipo de alimento que o paciente ingira. Por exemplo, se ele se alimenta muito de castanha, de nozes, ela tem um alto valor calórico, então isso pode impactar na dieta. Pode não dar aquele déficit energético que eu comentei no início, que é interessante a gente ter nas dietas de redução de peso. Então, é um tipo de alimentação bastante estudado, como eu falei, com longevidade, e pode ser uma ferramenta para alguns pacientes. Nádia, então só para terminar, você pode falar um pouco para a gente a respeito do jejum intermitente, como que ele se correlaciona com os demais tipos de dieta, e o que eu gostaria de saber é se a longo prazo vale a pena fazer esse tipo de dieta tão restritiva e se não, existe alguma maneira mais fisiológica e mais natural de se fazer um jejum intermitente? O jejum intermitente ele vem sendo muito estudado nos últimos tempos, né? A gente vê uma série de protocolos relacionados a esse jejum, tem jejum de 12, de 14, de 16 horas, mas tem alguns artigos bastante recentes mostrando que a longo prazo ele pode ser que não seja tão interessante na perda de peso sim, mas na manutenção de peso. E podem trazer uma série de complicações em quem tem alguma doença de base, quem tem alguma patologia.
O que a gente vê, o que a gente lê na literatura e o que basicamente assim eu acabo prescrevendo bastante no consultório é uma orientação de uma pausa noturna, né? Depois das 6, 7 horas da noite, a gente tentar ter essa pausa noturna, porque tem alguns estudos que mostram sim que uma mesma refeição ingerida às 6, ingerida às 10 da noite, né? O corpo, digamos, aproveita de maneira diferente. E como ele aproveita de maneira diferente, pode impactar no seu ganho de peso. Então, jejum intermitente nem sempre é interessante, porque a longo prazo, às vezes, vai ficando difícil do paciente manter, e na perda de peso parece que vai estacionando, mas essa pausa noturna pode ser uma estratégia que pode estar adicionada com a dieta mediterrânea, com a low carb, né, ou até mesmo com a cetogênica, tá? Eu espero ter contribuído um pouco para as orientações aí de alimentação, saúde cardiovascular e qualidade de vida de uma maneira geral. E estamos abertos para novos questionamentos, perguntas e demandas para novos momentos aqui, tá? Um grande abraço, tchau. Nádia, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos tão valiosos. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu e a Nádia teremos o prazer de respondê-los. Até o próximo Tutá, pessoal. Um abraço!